Olá, pessoal, mais uma vez um prazer ter vocês aqui para a gente dar sequência aí ao nosso módulo de aulas do reino animal, falando para você hoje sobre teníase e sobre cisticercose, duas doenças relacionadas ao filoplatelminto. Então essa é a nossa terceira aula trabalhando sobre o filoplatelminto. Se você está chegando aqui caindo de paraquedas na aula 5, não esqueça de assistir a aula 3 e também assistir a aula 4 para depois curtir aqui essa aulinha de número 5, onde a gente vai falar de duas importantes doenças para as provas e para os vestibulares, que são a teníase e cisticercose. Tá preparado, filho? Se tiver, põe a testosterona no gogó e vem com o tio Igor para a gente aprender aí sobre essas duas doenças. Começando, vamos falar sobre a teníase, joia? Teníase, galera, é uma doença que pode ser causada por duas espécies de tênias ou solitárias. Tio Igor, por que esses animais são chamados de solitárias? Porque você só pega uma por vez, tá? Se caso no seu organismo duas solitárias se grudarem ao mesmo tempo, elas vão começar a competir até que uma elimine a outra e fique solitária no seu sistema digestório. Legal? Por isso são chamadas de solitárias. Nós temos dois tipos de tênia que infectam o homem. Uma chamada de tênia solium, se escreve taênia, viu? Mas se fala tênia solium, que é essa primeira que vocês estão vendo aqui em cima na letra A. E outra chamada de tênia saginata, que a gente encontra aqui na letra B. Primeiro, eu já queria ressaltar uma diferença importante entre as duas, tá? Repara que a tênia solium, que está aqui em cima na letra A, ela possui ventosas, que são essas estruturas aqui, ó, que ela usa para se grudar no intestino do hospedeiro, e ela também possui ganchos, estão vendo? Que aqui na parte superior da cabecinha da tênia eu estou vendo ganchos. Então a tênia solium, ela possui tanto ganchos quanto ventosas. A tênia saginata, galera, ela só tem as ventosas, ó, ela não tem os ganchos, tá? Tio Igor, por que esses animais precisam de ganchos? Por que esses animais precisam de ventosas? Porque elas vivem no seu intestino. E lembra que o seu intestino tem o chamado movimento peristáltico, tá? Então, para não serem empurradas ao longo do seu intestino, elas têm que grudar na parede dele aí, para ficarem presas ali, fixazinhas ali, não se soltarem, não se deslocarem junto com o movimento peristáltico. Legal? Agora, além disso, vamos dar uma olhada em algumas características importantes desse verme aí, para a gente poder analisar. Então, olha só, galera, esse verme é um verme monóico, ou esses vermes são vermes monóicos. Tio Will, o que é isso? Eles são hermafroditas, não tem sexo, não existe uma tênia macho e uma tênia fêmea. Ah, elas são hermafroditas, elas possuem a capacidade de produzir ambos os gametas, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Ah, um detalhe super importante sobre as tênias, pessoal, que é muito explorado em prova, é que as tênias não possuem sistema digestório. Você não vai ver no corpinho da tênia a presença de um sistema digestório. Repara que eu falei de ventosa, mas não falei de boca. Você não está vendo boca aí na tênia. Né? A tênia também não tem intestino. Ah? Tio Igor, por quê? Porque ela já vive no seu intestino. O alimento já chega lá digerido. O único trabalho que a tênia tem é absorver os nutrientes. Então ela não precisa de um sistema digestório. Pô, Igor, isso é uma involução, não? A tênia está dando um passo para trás. Pelo contrário, galera. Ela está poupando energia, é menos um sistema que ela tem aí que sustentar, né? Então ela já pega tudo absorvido de você. Na verdade, é uma adaptação super importante à vida parasitária, o tipo de vida que ela escolheu. Tá? Além disso, como você pega uma tênia por vez, como ela é solitária, a tênia se autofecunda. Ela realiza um processo chamado de autofecundação. Tá? O espermatozoide da tênia fecunda o próprio óvulo dela. Tio Igor, isso é um mecanismo sexuado de reprodução? É. Você tem troca de material genético. Ué, mas ela troca material genético com ela mesma. Eu sei. É um processo que não gera tanta variabilidade genética, mas gera. Ah, na hora que você vai formar gametas, ocorre ali um fenômeno chamado de crossing over, né? Que gera um pouco de variabilidade. Os animais todos fazem isso. Quando você vai recombinar os gametas, também há um pouco de variabilidade genética. Então, é um processo sexuado. Não gera tanta variabilidade genética,
né, como ocorre no cruzamento entre indivíduos diferentes, mas vai ocorrer um pouquinho, tá? Então, é considerado, sim, um processo sexuado de reprodução. A gente chama de autofecundação. A tênia fecunda ela mesma, joia? Além disso, ela tem desenvolvimento indireto. As tênias passam por duas formas larvais. A forma larval mais importante é chamada de cisticerco. Tá? A gente vai dar mais destaque para ela. Daqui a pouquinho a gente mostra e fala um pouco sobre ela aí para você. E assim como aconteceu com o esquistossomo, a tênia também é um parasita heteróxeno ou heteroxeno. Ela tem dois hospedeiros, joia? O hospedeiro definitivo é o homem, lembrando para você que definitivo é aquele no qual o parasita realiza a reprodução sexuada. Então, no caso da tênia, ela faz a autofecundação dentro do nosso intestino, ela realiza o mecanismo de reprodução sexuada dentro do nosso corpo, por isso que nós somos o hospedeiro definitivo, nós seres humanos, tá? O hospedeiro intermediário muda, você tem que ficar esperto aqui, porque isso é detalhe de prova, tá? A tênia solium, galera, apresenta como hospedeiro intermediário o porquinho, enquanto a tênia saginata apresenta o boi e a vaca como hospedeiros aí intermediários. Tá? Então também tem essa diferença, além dos detalhes da cabeça, entre tênia solium e tênia saginata. Tênia solium, o hospedeiro intermediário é o porco, tênia saginata, o hospedeiro intermediário é o boi ou a vaca. Legal? Aqui na imagem da letra C, ó, vocês estão vendo uma tênia dentro do intestino, né? Reparem como é um animal gigante. Cara, tênia é um dos maiores animais que existem em comprimento. Uma tênia pode chegar de 6 a 9 metros dentro do seu intestino. Tio Will, como é que cabe? Primeiro que ela é fininha, lembra que são vermes achatados, finos. A segundo que ela fica meio enroladinha aí para caber. Né? Você não tem 9 metros de intestino, mas você pode ter 9 metros de tênia. Tá? Então, para caber aí dentro, ela fica enroladinha. Tá? Legal? Ó, agora que a gente aprendeu um pouco sobre as características do verme, eu preciso te mostrar a divisão do corpo desse verme antes da gente partir para a doença em si. Então vamos dar uma olhada na divisão do corpo da tênia, que é super importante também, super cobrada em prova. Tá? A tênia, galera, ou as tênias de maneira geral, possuem uma cabeça, que a gente chama também de escólex. Tá? Então essa cabeça ou escólex, ó, é essa região toda representada aqui para vocês. A gente pegou uma tênia aqui e deu uma ampliada na cabeça, perceberam? Ó? Ah, então, pegamos a cabeça aqui, demos uma ampliada aqui do lado. Ah? Então, essa região do escólex aqui, ó, da cabeça. Repara que é aqui na cabeça que eu vou encontrar as ventosas e os ganchos. Então, como aqui tem ventosa e gancho, a gente está falando da tênia sóleo, beleza? Então, estamos mostrando aqui a tênia sóleo. Então, você vai encontrar na cabeça as ventosas e os ganchos, são estruturas de fixação ao intestino do hospedeiro. Logo depois, a gente tem uma região chamada de colo ou pescoço. Tá? Então, você repara aqui, ó, o colo ou pescoço logo abaixo da cabeça, essa região. Tá? E daí para baixo, galera, começa propriamente falando o corpo da tênia. Então, do pescoço para baixo, nós temos o corpo da tênia, que é chamado de estróbilo. Joia? Então, todo esse corpão da tênia aqui, ó, toda essa infinidade, né, de verme é chamado de estróbilo. E o estróbilo, ele é formado por quadradinhos, estão vendo, ó? Que ele tem aqui vários quadradinhos, várias unidades muito bem separadas aí, que a gente chama de proglotes. Joia? Então, no estróbilo, a gente vai encontrar uma divisão em várias e várias proglotes. Ou proglótides. Tanto faz, os dois termos estão certos. Ah? Galerite, essas proglótides, quando estão muito perto do pescoço, são proglótides ainda novas, ainda jovens. A gente chama de proglótides imaturas. À medida que elas vão distanciando do pescoço, repara aí na imagem, elas vão alargando, não é que elas vão engrossando não, hein? Lembra que plateumintos tem corpo achatado, então não vai engrossar, ela vai alargar, legal? Então elas vão alargando e vão amadurecendo, vão se tornando proglótides maduras, tá? Tio Will, o que seria uma proglótide madura? Seria aquela proglótide que vai apresentar tanto o aparelho masculino, tanto o aparelho reprodutor masculino, quanto o aparelho reprodutor feminino, tá? Então, nessas proglótides maduras, a gente vai encontrar os dois aparelhos reprodutores, o masculino e o feminino.
E lá no final do corpo, galera, da tênia, nós vamos encontrar proglótides chamadas de proglótides gravídicas. O que vai acontecer aqui é o seguinte: as proglótides maduras vão começar a trocar espermatozoides entre si. Então, uma proglótide passa espermatozoide para outra, fazendo a autofecundação. Joia? As proglótides lá do final, as últimas proglótides do corpo da tênia, vão ser proglótides já fecundadas, que já realizaram a autofecundação e, portanto, vão estar lotadas de ovos, que a gente vai chamar de proglótides gravídicas aí, que elas vão estar muito cheias de ovos, tá? E essas proglótides gravídicas se desprendem do corpo da tênia e a gente vai eliminá-las junto com as fezes, legal? Então, mais uma vez, semelhante ao que aconteceu aqui na esquistossomose, a teníase é uma doença que está ligada ou relacionada à falta de um saneamento básico na região, à falta de um local propício específico para as pessoas defecarem, à falta de uma coleta de esgoto, à falta de um tratamento de água, joia? Então é uma doença que está ligada aí a essa questão de saneamento básico, beleza? Continuando para a gente, agora sim, vamos falar sobre a doença, vamos falar sobre a teníase. Galerinha, lembra que sempre antes de discutir a doença, nós temos que primeiro olhar para o ciclo. Depois que a gente entende o ciclo, muito mais fácil entender a doença, tá? Então, toda análise de ciclo de doença começa pelo homem infectado, que fica muito mais fácil de entender, tá? Então, o que nós vamos ter aqui no corpo do homem infectado? No corpo do homem infectado, galera, nós vamos encontrar a tênia adulta no intestino, joia? Então, reparem que a tênia adulta ela fica no intestino do ser humano infectado, joia? Essa tênia adulta vai liberar a proglótide gravídica, cheia de ovos, que nós vamos eliminar juntamente com as fezes. Esses ovos no ambiente vão ser ingeridos aqui, no caso, por um porquinho. Então, a gente está trabalhando com o ciclo da tênia solium, tá? Se fosse a tênia saginata, seria um boi ou uma vaca no lugar, mas como a gente está trabalhando com a tênia solium, é um porquinho. Então, um porquinho vai ingerir esse ovo vai chegar até o sistema digestório do porquinho e vai dar origem à primeira larva, que a gente chama de oncosfera, tá? Essa larvinha oncosfera vai perfurar o intestino do porco e vai chegar até a musculatura dele, formando a segunda larva, que a gente chama de cisticerco, e é essa larva cisticerco que nós vamos ingerir ao comer a carne do porco ou do boi contaminados. Joia? Então, como que a gente pega essa doença? Como que é feito o contágio dessa doença, que é o primeiro aspecto importante aqui, ó. O contágio, galera, da teníase. A gente só pega a teníase, o único jeito de pegar a teníase é comendo carne contaminada com a larva cisticerco. Toma cuidado, porque a segunda doença que a gente vai ver é chamada de cisticercose, tá? Então a galera confunde você em prova, falando assim: ao ingerirmos a larva cisticerco, desenvolvemos cisticercose. Não. Não vai cair nesse golpe, não, tá? Ao ingerirmos a larva cisticerco, nós desenvolvemos a doença chamada teníase, tá? Então fique esperto com isso. Tio Igor, dá para ver essa larvinha? Dá para ver esse cisticerco a olho nu na carne do boi ou na carne do porco? Dá, galera. Fica parecendo uns ovinhos na carne. A gente fala que a carne tem pipoquinha, né? Ou que a carne tem canjiquinha, porque dá para ver esses ovos na carne, tá? Então tem a ver aí com muita falta também, né, de higiene da pessoa que está ingerindo. A carne, se estiver mal passada, propicia isso também. Joia, consumo de carne mal passada é um risco para contrair essas doenças aí. Bacana? Então tem que tomar cuidado com isso tudo. Ó, ingeriu a larvinha, ao cair no seu sistema digestório, ela everte, ela joga a cabecinha para fora, o escólex para fora, gruda no seu intestino, forma um novo verme adulto, tá? E esse novo verme adulto recomeça o ciclo. Beleza? Então, o contágio da teníase é feito com a ingestão de carne de boi ou porco contaminada, mal passada, contendo a larva cisticerco. Legal? Tranquilo para todo mundo até aí? O que essa doença causa de sintoma? Vamos lá dar uma olhada.
Como é um verme que cresce no seu intestino, ele vai causar uma infecção intestinal. Então você vai ter febre, você vai ter dores abdominais, diarreia, muito cansaço, uma anemia, né? Porque o verme vai comer aquilo que você come, joia? Então você vai acabar não absorvendo nada, o verme vai absorver a maior parte, vai causar muito cansaço, muito desânimo, que a gente chama de prostração, tá? Tio, tem tratamento? Tem cura? Tem, remedinho de verme aí, tá? Elimina a tênia numa boa, você fica aí 10, 15 dias, né? Novo em folha, tá? Só que tem que tomar o remédio. Se você não tomar, essa anemia, essa prostração, pode piorar bastante o seu quadro, tá? Como que a gente faz para não pegar a teníase? Muito fácil também. A gente acabou de ver que o contágio é feito através da ingestão de carne contaminada, tá? Então, as medidas de prevenção ou de profilaxia começam primeiro por aquela medida que deve partir do poder público, que é a criação de uma rede de saneamento básico, de tratamento da água e do esgoto. Lembra que a proglótide gravídica, ó, que está aqui embaixo, ela é eliminada junto com as fezes, né? Então, coletar o esgoto, coletar a água, tratar a água, as medidas de saneamento básico, ter uma infraestrutura mínima, para que o indivíduo possa se desenvolver, é uma medida pública de prevenção dessa doença. Agora, além disso, a ingestão de carne bem passada, tá? Então, carne aí bem frita, bem assada, bem cozida. Tio, eu gosto do meu churrasco pingando sangue. Corra o risco que você quiser correr, tá? Mas o ideal é a carne bem passada. E, obviamente, fiscalizar os açougues, joia? E abatedouros, para ver se lá nos açougues e abatedouros a carne está sendo tratada da melhor forma, se aquelas carnes contaminadas estão sendo excluídas e não repassadas ao consumidor. Essa fiscalização de açougue e abatedouro, que também deve vir do poder público, é uma medida aí legal para prevenir essa doença. Bacana? Tranquilo? Falamos sobre teníase, vamos pular para a segunda doença da aula de hoje, que é a cisticercose, doença extremamente perigosa, que se pegar, a chance dela te matar é muito grande, tá? Então a gente tem que ficar muito esperto com essa doença aqui, que é chamada de cisticercose. Primeiro detalhe sobre a cisticercose, ela só é causada pela Taenia solium. Então só a Taenia solium, que está aparecendo aqui embaixo, ó, que é aquela que tem ventosas e ganchinhos na cabeça, que está ligada lá ao porquinho, tá? Só ela pode desenvolver em você uma cisticercose, tá? Tio Igor, como é que a gente pega a cisticercose? A gente pega a cisticercose, galera, ingerindo os ovos da tênia. Repara que a teníase é se a gente ingerir a larva, joia? A cisticercose a gente pega ao ingerir o ovo da Taenia solium, beleza? Então é através da ingestão dos ovos que a gente pega a cisticercose. Ó, repara no ciclozinho que está aí do lado, acompanha comigo. Esse ciclo aqui de ovinho, porco, cisticerco, homem infectado, tênia adulta, é o ciclo da teníase, tá? Então, na teníase, o homem ingere o cisticerco presente na carne. Na cisticercose, que é essa linha azul por fora aqui, ó, repara que o homem vai pegar a cisticercose quando ele ingerir diretamente os ovos, tá? Tio Igor, onde vão estar esses ovos? Principalmente em água contaminada, joia, por fezes humanas, ou em frutas e verduras, em alimentos consumidos crus. Às vezes o cara tá ali, defecou próximo a um curso d'água, né? Esse ovinho caiu lá na água, ele usou essa água para irrigar uma plantação, para irrigar lá a verdura dele, para irrigar lá, né, a horta dele, os pés dele de fruta. Esses ovos acabam ficando ali nas verduras e nas frutas. Se você comeu essa fruta, essa verdura sem higienizar, você pode acabar ingerindo o ovo e desenvolver a cisticercose. Tá legal? O que essa doença vai causar? O ovinho, galera, ele vai cair no nosso intestino, vai virar a oncosfera, vai passar para a corrente sanguínea e aí geralmente ele se aloja nos músculos e principalmente no cérebro. Tio Igor, pode se alojar em outro local além do cérebro? Pode, nos olhos também eles podem se alojar, mas vai principalmente para o cérebro. E lá no cérebro há a formação do cisticerco. Como o cérebro é um órgão vital, galera, o principal órgão do nosso organismo, quando ele entra em falência, o resto do corpo também vai falindo. Então é uma doença extremamente perigosa. O que ela vai causar? Ela vai causar uma inflamação na área. Células de defesa vão chegar para combater essa larva no seu cérebro e vão causar um processo inflamatório que vai gerar fortes dores de cabeça, inflamação dos tecidos, né, dos órgãos ali do encéfalo,
tontura, dependendo da área, perda de sentido, perda de coordenação motora, crises de convulsão, a pessoa pode convulsionar, entrar em estado convulsivo. Nos olhos, pode causar lesões oculares, vermelhidão, dores, perda parcial ou total de visão. Tio Igor, tem cura? Se tratada bem no início, pode ter. Então você tem que descobrir e tratar bem no iniciozinho. Depois, galera, corre risco, você tem que fazer cirurgia com abertura de crânio para retirada de larva, que é uma cirurgia delicada e em alguns casos nem cirurgia. Joia? Em alguns casos é só esperar mesmo o pior, porque não tem mais o que fazer, beleza? Então é uma doença perigosa que a gente tem que tomar cuidado com ela. Prevenção dela é igual a da teníase? Não, porque não tem nada a ver com carne. A prevenção dessa doença, o que tem de igual com a teníase é o saneamento básico, que é aquela medida pública de criação de uma rede de esgoto, de tratamento de esgoto de água. Agora, além disso, é ideal que você faça higiene das mãos e dos alimentos antes de ingerir, principalmente fruta e verdura, que a gente come cru, lavar muito bem as verduras, lavar muito bem as frutas antes de ingerir, e fazer somente a ingestão de água tratada ou filtrada, são medidas de prevenção contra essa doença aqui. Legal? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, aprendido bastante aí comigo. Um grande beijo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e aguarda aí que daqui a pouco já tem uma nova aula para você sobre o filo nematóide ou nemateuminto no canal. Grande abraço e até lá!